Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Fidelidade. O olhar do mundo tem estado focado na invasão da Rússia à Ucrânia, que se arrasta há mais de um mês. Os efeitos da ofensiva fazem-se sentir em termos humanitários. Já são mais de 4 milhões os refugiados, mas também se faz sentir a nível económico. Numa altura em que a taxa de inflação atinge máximos históricos na Europa, com uma subida generalizada de preços, importa perceber qual o impacto que a guerra está a ter nas empresas nacionais e na vida de todos nós. Esta semana, tudo começa com análise de atualidade. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Jamal é uma das cantoras mais famosas da Ucrânia. Em 2016, venceu o Festival Eurovisão da Canção com uma música inspirada na deportação de tártaros da Crimeia pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2022, ela própria é uma das milhares de pessoas refugiadas de um conflito militar que continua a preocupar toda a humanidade. A invasão da Ucrânia pela Rússia está a ter consequências diretas na economia global. Em março, registrou-se a taxa de inflação mais elevada em Portugal em quase 30 anos. A nível global, há claramente uma retração do comércio internacional, em resultado das sanções, mas também daquilo que é o ambiente de alguma apreensão, alguma depressão em termos das expectativas dos consumidores. É normal que isso aconteça. Mas os próprios empresários, que são, no fundo, os promotores do desenvolvimento do investimento, que é outra das componentes do PIB, também se sentem receosos e, portanto, naturalmente, inibem-se de fazer investimento. Ao fazerem menos investimento, também estão a contrair ou agravar a recessão. E, portanto, de uma maneira geral, aquilo que se espera é que haja uma contração da atividade económica. Segundo a DECO Proteste, desde o início do conflito, um cabaz de bens alimentares essenciais encareceu 10 euros. A cada dia, intensificam-se os efeitos na vida dos consumidores e das empresas e, segundo o Fórum para a Competitividade, a economia portuguesa já está a desacelerar, com um impacto que será mais evidente no PIB no segundo trimestre do ano. As nossas empresas exportadoras estão muito dependentes de cadeias de fornecimento e, portanto, sofrem dois efeitos. Primeiro, a procura externa que pode contrair-se, porque as empresas europeias que vendem muito para a Rússia deixam de vender, mas não só para a Rússia, como disse, havendo um ambiente de alguma expectativa negativa, as pessoas deixam de consumir internamente também, mas também temos o efeito do preço. É que, nomeadamente ao nível da energia e com o impacto nos transportes, no custo de transporte, etc., e além de fatores de produção como matérias-primas, têm estado a sofrer de aumentos muito significativos. Efeitos de uma ofensiva apelidada por Vladimir Putin de Operação Militar Especial, mas que rapidamente se transformou num conflito que está a provocar uma grave crise humanitária e que coloca em causa a arquitetura de segurança europeia pós-Guerra Fria. Nós estamos a viver uma situação que, à luz daquilo que são as marcas-nação, é único em termos mundiais, porque, no fundo, se falarmos aqui em três grandes dimensões, que é o ambiente social, o ambiente económico e o ambiente político, pela primeira vez em muitos anos, estamos a viver em simultâneo um problema em cada um destes ambientes e que ele é contaminante para os restantes. O ambiente social começou por ser afetado há 2 anos atrás, com o tema da pandemia. Se recuarmos um bocadinho agora àquilo que tem sido também o último ano, que foi os ciberataques. Os ciberataques vieram impactar o ambiente económico. E, por fim, surge um ataque àquilo que é o ambiente político, que é uma guerra que se reflete automaticamente nos outros 2 ambientes. Portanto, sim, o mundo vai se alterar com esta situação. Há relações que se quebram e há impactos incontornáveis no valor das duas marcas-nação diretamente envolvidas no conflito.
Aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, do ponto de vista de notoriedade e familiaridade, obviamente os dois vão ganhar, porque estão nas bocas do mundo, toda a gente fala neste momento deles, portanto é um sentido onde os indicadores de notoriedade e de familiaridade vão ganhar. Mas depois vêm as outras duas consequências diretas, que é a admiração e a confiança. E nisto aqui, claramente, a Ucrânia está a ganhar nesse aspecto relativamente à Rússia, que está a perder de dia para dia. A questão é que não sabemos se no final disto tudo vai existir uma nação Ucrânia ou não. A invasão da Ucrânia aconteceu no final de fevereiro e se no terreno o avanço militar russo não foi tão veloz como muitos previam, as empresas, marcas e particulares rapidamente se articularam para apoiar as populações deslocadas. A ajuda chega um pouco de todo o mundo e também de Portugal. Uma emergência humanitária à qual a EDP deu resposta. Associou-se a organizações que se encontram na linha da frente no apoio às vítimas, como os Médicos do Mundo e a Cruz Vermelha. A nossa principal preocupação foi, de facto, ter um impacto imediato no terreno, ou seja, tentar de alguma forma mitigar as consequências negativas desta crise humanitária que, de facto, é devastadora. E, portanto, nós imediatamente criámos colaborações com a Cruz Vermelha Internacional e com a Médicos do Mundo, que tinham equipas no terreno, que estavam, de facto, a contribuir para mitigar as consequências desta crise e, portanto, esse foi o primeiro passo. Em paralelo, como temos equipas no local, ou seja, nós temos equipas na Polónia, na Roménia e na Hungria, diretamente com essas equipas da EDP Renováveis, e tendo em conta onde é que estão os nossos ativos nessas geografias, entramos em colaborações com os municípios locais. Um apoio que ganhou forma, por exemplo, em parceria com a cadeia de supermercados Biedronka, detida pela Jerónimo Martins. Duas empresas que uniram esforços e contribuíram com alimentos para a enorme vaga de refugiados que chegaram a território polaco. Agora, são os mais de 2.000 voluntários da EDP que ajudam a desenhar uma estratégia de responsabilidade social que pretende continuar a apoiar o povo ucraniano. É uma situação muito dinâmica e, portanto, há uma necessidade de imediatamente tentar ter um impacto positivo no terreno, mas também não podemos, de alguma forma, investir tudo no início e depois não nos preocuparmos com o tema daí para a frente. E neste momento estamos já a trabalhar com várias autoridades nos vários países onde estamos para perceber como é que podemos contribuir na recepção de refugiados. You will know you're safe when you're here. Também a Randstad está focada em apoiar. A nível estratégico, mais que responsabilidade social, a empresa aborda o impacto social, com o foco no mercado laboral e na empregabilidade. Com a certeza de que é fundamental auxiliar todas as pessoas, a Randstad tem ajudado milhares de indivíduos a conseguirem o tão desejado posto de trabalho, dando atenção àqueles que vivem em situações mais vulneráveis. Nós, já antes da situação de conflito na Ucrânia, tínhamos a preocupação de nos virarmos muito para a empregabilidade de uma população que às vezes pode não a ter tão fácil e tão acessível. Tínhamos já muitos projetos e muitos programas virados para a empregabilidade de candidatos menos óbvios, digamos assim. No caso da Ucrânia, desenvolvemos na nossa página, no nosso site, uma landing page específica para pessoas afetadas pelo conflito da Ucrânia e que, no fundo, direciona estas pessoas para uma pool de recebermos candidaturas e depois a outra pool de voluntários dos nossos recrutadores que internamente se ofereceram para dar este apoio e vão cirurgicamente canalizar dentro das ofertas de emprego que nós temos, onde é que há matches com aquelas características para encaminharmos para os postos de trabalho que estas pessoas tanto precisam e que estão à procura. You will know you're safe when you're here. Me
MeToo, Black Lives Matter ou LGBT são muitos os movimentos que nos últimos anos levaram as marcas a tomarem uma posição perante a sociedade. O propósito ganhou um novo sentido e as campanhas de criatividade ligadas a causas foram vencedoras em festivais internacionais. Mas e quando se trata de uma guerra como aquela que se vive na Ucrânia? Devem ou não as marcas ter uma voz? Nós assistimos cada vez mais que as marcas têm um papel ativo, fazem parte da sociedade civil, não é? Tal como com os meios digitais toda a gente pode falar, toda a gente pode ter uma opinião, as marcas também cada vez mais são chamadas a participar, mas também é verdade que, e pelo menos é assim que eu vejo, eu acho que devemos falar se tivermos alguma coisa para dizer. Eu falo pela minha agência, houve consequências imediatas, campanhas que estavam previstas que foram adiadas, houve outras que foram questionadas. Obviamente que a nossa disponibilidade mental, a nossa sensibilidade, não é a mesma que há 3 meses atrás. Estamos perante uma situação também de alguma forma nova no pós-guerra, pelo menos no ambiente europeu, que é um Estado invadir outro Estado soberano. E perante isto, penso que há 2 tipos de reações que as empresas e as marcas, de uma forma geral, têm tido. Umas têm procurado desenvolver iniciativas de apoio aos refugiados, mas outro domínio é o domínio que vai para além disto. E aí as marcas vão ao encontro daquilo que são as tendências do propósito e vão mais além, tomam aqui uma posição política que tem a ver com a sua relação, nomeadamente com as operações na Rússia. As marcas têm tendência para se afastar da política e de outras questões sociais polarizantes, com o receio de ofender ou alienar alguns consumidores. Mas não é a primeira vez que ganham coragem para quebrar o silêncio no palco sociopolítico, seja através de campanhas criativas ou mesmo de posts nas redes sociais. Aliás, o meio digital é nesta guerra uma arma poderosa de comunicação que tem sido aproveitada pelas marcas. Há algumas coisas que eu vejo acontecer que são belíssimas ideias de comunicação. Uma dupla de portugueses que está em Berlim acabou de fazer uma ideia belíssima, que é ir ao Google Translate e aquela expressão que os russos estão a usar de intervenção militar especial, traduzir aquilo por guerra, porque aquilo na verdade é o quê? É uma guerra. Portanto, estas ideias de comunicação, se puderem ajudar a sedimentar consciência de que aquilo que está a ser feito está errado e não podemos compactuar com aquilo que está a acontecer, obviamente que essas ideias é bem provável que vão aparecer, porque nós vivemos disso, vivemos da realidade. Portanto, eu acho que é expectável que este ano isto possa ser um tema, sim. Eu penso que este tema do propósito está bastante presente em grandes empresas, nomeadamente em empresas multinacionais. Para quê? Para alinhar aquilo que são os valores da sociedade com os valores das marcas. Ou seja, se até aos anos 90 as empresas estavam focadas no lucro e depois, a partir dos anos 90, começamos a falar na questão da responsabilidade social e de outros públicos, na verdade, nos últimos anos estamos a falar muito mais também desta questão do propósito e das empresas assumirem claramente que estão a fazer ações concretas de acordo com esses valores da sociedade e de acordo com os valores que os consumidores estão à espera para a evolução da própria sociedade. A forma como as marcas e as empresas reagem aos desafios que a humanidade enfrenta faz toda a diferença na relação que têm com o consumidor. Numa altura em que se apela aos valores e propósito das organizações, reforça-se cada vez mais a importância do conceito de comunidade. No mundo das marcas, isso não é exceção. Para nós, é muito bom estar de volta à antena da SIC Notícias para o inspirar com histórias mais positivas. Estamos de regresso na próxima semana e vamos continuar a todo o momento a atualizar a informação nas nossas plataformas digitais. Conte sempre connosco.
Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Fidelidade.